Olá, estamos mais uma vez aqui juntos, né? Digo juntos porque nós estamos com uma grande multidão que está nos vendo agora. São muitas pessoas, não sei quantas ainda vão ver, né? Mas vamos conversar um pouco sobre fé. Já vi muitas pessoas falarem que pessoas que têm fé, pessoas que têm muita fé, e muitas pessoas procuram essas pessoas para receber orações, intercessões, porque acha que essas pessoas têm mais poderes do que outras, do que ela mesma. Então, no momento que a gente procura uma pessoa e pede oração, é porque a gente está se achando incapaz de receber aquela bênção. Então, muitas vezes a gente procura outras pessoas, uma pessoa que esteja num grau maior na nossa concepção, para que ela interceda e ore por a gente. Mas isso é um grande erro. Para falar a verdade, não existe orações intercessórias, porque a própria Escritura diz que não há outro intercessor entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. E se é ele o nosso intercessor, é em vão eu procurar uma pessoa que eu acho que tenha mais fé, que tenha mais comunhão com Deus, para que ela interceda por mim. É em vão. Eu já deixei esse hábito há muito tempo, esse costume religioso, que realmente é uma heresia que se conserva dentro dos portais religiosos. É comum a gente ver pessoas dizendo, ore por mim, ou eu quero que você ore por mim, porque eu estou passando por uma dificuldade assim, assim, e pedir oração pela doença, pelo enfermo. Agora eu te digo uma coisa, quem é o nosso intercessor? Jesus. Se eu peço a alguém para que interceda por mim, eu estou menosprezando a intercessão de Cristo. Eu estou colocando Cristo em segundo plano, em segundo lugar, porque eu tenho que intermediar com um ser humano, uma pessoa que eu acho habilitado, consagrado, para que ela vá diante de Jesus e interceda por nós, pedir por nós. Porque na concepção disso, é como se Deus não tivesse atento às nossas necessidades. Quando a Bíblia diz que Deus sabe das nossas necessidades, muito antes do que eu acho que tenha sentido, Ele já sabe o que eu preciso. Uma folha não cai de nenhuma árvore sem ser com o consentimento dele. Mas nós, seres humanos, acostumamos ir a um humano igual a gente, ou inferior, mas na nossa concepção ele é superior, porque se eu peço oração a alguém, eu estou pedindo intercessão. Aí a gente se levanta e fala dos muitos religiosos que fazem intercessão com Maria, que fazem intercessão com o Padre Cícero, que fazem intercessão com pessoas que, na concepção deles, eram pessoas graduadas espiritualmente. A gente fica falando, principalmente o mundo evangélico fala. No entanto, pede a um intercessor humano, uma pessoa que está próxima a você, para que ore pela sua causa, que ore, que peça, que interceda por Deus. Meu amigo, só existe um intercessor entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E esse nós podemos ir a qualquer momento. E ele mesmo disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto e ele vai te recompensar. É em vão você pedir intercessão. Interceder pelos outros. Interceder como? Isso é heresia, meu irmão. Ah, mas o apóstolo Paulo pediu que nós intercedêssemos
Meu querido, não vá se basear numa coisa que era costume forte da época de alguém interceder por outros. Você acha que Deus vai se comover com a intercessão de milhões de pessoas que oram? Você acha que Deus vai fazer isso? Pela quantidade de oração, vai comover o coração de Deus? De jeito nenhum, meu amigo. O Brasil inteiro está orando por fulano de tal, por cicrano. Acaba, bate as botas. Você acha que teve alguma validade? Não existe, meu irmão, intercessores terrenos, humanos. Orar um pelos outros é uma coisa. Agora, interceder é outra, totalmente diferente. Intercessão só em Jesus Cristo, só Ele é o nosso intercessor. Não existe humanos intercedendo por humanos, porque ambos estão no mesmo barco, precisando da mesma bênção, da mesma benevolência. E para que ir? Muitas vezes a gente trata Deus como se fosse um político. O político, ele lança um projeto e não consegue fazer no tempo que premeditou, então ele desiste daquele projeto, não vou fazer mais não. Aí chega uma comissão na prefeitura dizendo, meu amigo, nós queremos aquele projeto. E se for uma multidão grande, aí o prefeito disse, pronto, agora eu tenho que fazer, são muita gente pedindo, eu não posso deixar de fazer. Meu querido, Jesus não é político. Jesus não é uma pessoa que, pela multidão de pedidos, venha se comover e venha fazer uma coisa que não está em pauta. Jesus só faz uma coisa, Deus só faz uma coisa, quando Ele acha que deve fazer. Só cura uma doença se Ele achar que deve curar. Ele só faz alguma coisa se Ele quiser, se estiver nos planos dele. Engraçado. Que o salmista diz assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas ninguém quer fazer isso. Aí vai para procura de um, procura de outro, procura o pastor, procura o ancião, procura o irmão. Ore por mim, irmão, a causa que eu estou enfrentando é séria. Ore por mim, ore por mim. Vai adiantar aquela oração? De jeito nenhum. Aquela multidão de orações que estão sendo a seu favor não vai mover nada na vontade de Deus. O salmista já disse, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele não disse, vai falar com fulano, com cicrano, com a Aparecida do Norte, com o Padre Cícero de Juazeiro, com o Frei Damião. Isso para os católicos, né? Porque para o evangélico, procura o pastor, que é um irmão muito ungido. Deus vai se comover e atender o seu pedido. Não vai, meu irmão. É perca de tempo. Tudo que você tem que fazer é você mesmo, é você diante de Deus. Você lembra de Ezequias? Ezequias estava na beira da morte e foi dado pelo profeta que ele ia morrer daquela enfermidade. Ele pediu ao profeta que intercedesse por ele? Não. O próprio Ezequias orou a Deus, disse, meu Deus, me dá mais uns anos de vida, eu preciso viver. E Deus avisou ao profeta que voltasse lá a Ezequias e dissesse a ele, Deus ouviu a oração dele e vai te dar mais
15 anos de vida. Está escrito. Vocês não leem? Está escrito na Escritura. Foi o profeta que intercedeu por ele? Não. Ele mesmo recorreu a Deus e Deus atendeu às suas orações. Eu ainda digo isso, que Deus pode fazer qualquer coisa, como fez a Nínive. Deus profetizou que Nínive seria destruída. E o profeta Jonas foi incumbido de ir lá pregar a Nínive. Ou seja, a destruição de Nínive era condicional. Se eles permanecessem duro até o fim, eles seriam destruídos. Mas se eles, caso se convertessem, Deus poupava aquela nação. E Jonas foi lá, né? Aconteceu aquele trajeto todo. Jonas foi lá e pregou, dizendo que a cidade ia ser destruída. E diz as Escrituras que todo mundo se converteu. Todo mundo se colocou o rosto em terra, se vestiu de sacos, se cobriu com cinzas, que era uma forma de humilhação, e a cidade não foi destruída. E Jonas ficou arretado, porque a cidade não tinha sido destruída. Ele tinha pregado, não tinha acontecido nada. Ele ficou revoltado. Sabe por quê? Porque a intercessão só acontece quando as pessoas se quebrantam. Não foi a profecia de Jonas que seria destruída que fez com que ele se comovesse o coração. Foi o próprio povo que se comoveu. Por isso que eu digo, a oração de Jonas não valeu nada. Valeu porque ele sentiu no coração um desejo, intercedeu. Mas quem moveu esse desejo não foi Jonas. Quem moveu esse desejo foi o próprio Deus. Olha, gente, muitas vezes a gente faz cada besteira pensando que está sendo uma coisa legal diante de Deus, quando a gente está fazendo paganismo, fazendo atitudes pagãs. Você chegar para um irmão e dizer, ore por mim, ore por mim, para que eu tenha força de enfrentar essas adversidades, é uma coisa. E dizer assim, ore por mim, para que tudo dê certo, é outra completamente diferente. Aí chama-se intercessão. Você se compadecer do seu irmão, eu vou orar por você, para fortalecer ele, mas não para que as coisas mudem pela sua oração, porque não muda. O que está determinado vai acontecer. No caso de Nínive, aconteceu, que foi a conversão do povo. Mas foi Deus que comoveu o coração daquele povo. Não foi Jonas. Por Jonas, ele tinha que ser destruído. Por isso, meu amigo, pense bem e analise bem muitas das suas atitudes. Muitas das nossas atitudes são atitudes pagãs. A gente está procurando intercessão onde não existe, porque a vontade de Deus é soberana. O que está determinado vai acontecer. Não adianta orar. Agora, se o indivíduo ele orar ele mesmo diante de Deus, implorar, Deus pode fazer alguma coisa, como fez na vida de Ezequias. Mas se não fizer, se não for você e Deus nesse diálogo franco, pode milhões e milhões de pessoas orarem. E vai continuar a determinação de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é Deus que se comove com multidões de orações.
Deus se comove com a súplica do pecador, ele próprio, e não com as multidões que intercedem. Que intercessão não existe. Somente Deus é que é o nosso intercessor. Estou dizendo isso não como regra. Cada um tem o direito de pensar. Mas analise, pense bem e veja se não tem coerência nisso que eu estou lhe dizendo. Pense bem, analise. Não tenho a verdade, não possuo a verdade. Mas eu sei que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele vai te esclarecer.